Então, por mais de 20 anos, né, ou durante 20 anos, os cananeus oprimiram violentamente o povo de Israel. Isso está escrito no livro de Juízes. E a questão é muito simples. Toda vez que Israel se desviava dos caminhos do Senhor para praticar o mal, eles caíam escravos dos inimigos. Então eles clamavam a Deus e Deus levantava um libertador. Então aqui nesse livro de Juízes, no capítulo 5, tem uma história muito linda. A Bíblia diz que o justo pela sua fé viverá. E o alimento da nossa fé é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos, escutamos os relatos da Bíblia, né, a respeito das obras de Deus, em favor daqueles que clamam por Ele, isso traz fé, isso nos levanta a moral e nos traz fé em Deus. Então diz assim, aqui no versículo 6 do capítulo 5 do livro de Juízes está escrito assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos ou tortuosos. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram. Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Né? Até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. Então, esse relato da história de Débora, que é uma história muito bonita, e você vê que Deus usa quem Ele quer. Não é a capacidade da pessoa que faz com que ela se atreva a fazer alguma coisa. É Deus que usa, é Deus que escolhe, é Deus que levanta. Não é? Então, quando nós olhamos aqui nessa história, no cântico de Débora, ela está dizendo assim: no dia que se levantou um determinado rei em Canaã, então cessaram os caminhos, né? Quer dizer, os inimigos se colocavam nos caminhos, os inimigos atrapalhavam a vida das pessoas, de maneira que eles não conseguiam ir a lugar nenhum, nem fazer nada, até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. Isso tem um sentido muito importante, né? Atitude. Né? Quando eu olho aquela história que Moisés estava em cima do monte e ele estava orando, o povo estava batalhando, o povo não estava orando, o povo estava lutando, cada um com sua espada na mão, lutando lá embaixo, no vale, e Moisés no monte orando. Enquanto Moisés orava, o povo de Deus prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, o povo de Deus retrocedia, o inimigo crescia diante daquela atitude ali. Então, isso tudo são ensinos espirituais que nos mostram de que forma que nós podemos vencer os nossos inimigos. Eu fico impressionado como os crentes se preocupam tanto em mostrar coisas do Lula, coisas do Bolsonaro, coisas do STF, coisas da eleição, coisas disso, coisas daquilo. Meu amigo, minha irmã, em Jesus Cristo, você que é crente, você que é cristão, entenda uma coisa: as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Se isso tivesse algum valor, aquelas pessoas que estão na política, investido de autoridade, aqueles a quem interessam isso, a quem interessa lutar por essas coisas, teriam feito o voto impresso, mas eles perderam isso. Lá nos Estados Unidos, quando Donald Trump perdeu as eleições, o povo invadiu o Capitólio, tentou invadir a Casa Branca, houve morte, houve feridos, houve processo, houve tudo, mas lá está o Joe Biden, um homem desconhecido que surgiu de nada e que foi colocado ali. A nossa vitória está na oração, como Moisés. A nossa vitória está em Deus. A nossa força vem do Senhor e das nossas atitudes também. Não adianta tentar ficar o tempo todo tentando convencer quem não quer ver. Um cego nunca vai enxergar isso. Uma pessoa cega, você pode dizer 1 milhão de vezes uma coisa para ela, ela não vai enxergar.
porque é cego. Não tem como ele enxergar isso, ele não vai enxergar nunca, jamais isso daí. Então, aqui nós temos atitude. Certa vez eu vi a pregação de uma palavra muito importante. Deus usa o que nós temos na nossa mão. O que tu tens aí nas tuas mãos, Moisés? Eu tenho uma vara, Senhor. É apenas um cajado de madeira. Pois com esta vara, com este cajado de madeira, tu libertarás o meu povo do Egito. Como é que um homem com uma vara, com um cajado, vai libertar o povo de Deus da maior e mais poderosa nação que existia na terra naquela época? Mas foi assim que Moisés conseguiu tirar ele de lá. O povo de Deus de lá. O que é que tu tens em tuas mãos, Davi? O que é que tu tens em tuas mãos? Ah, Senhor, eu tenho apenas uma funda e uma pedra. Pois com esta pedra tu derrotarás o gigante e libertarás o meu povo de Israel. O que tu tens nas tuas mãos, Jael? Jael era uma mulher, e já explico essa história. Ah, Senhor, eu tenho um cutelo e um martelo, pois com este cutelo, com este martelo, tu esmagarás a cabeça dos meus inimigos, dos inimigos do teu povo, e eu te darei a vitória. É aquilo que você tem nas suas mãos, não adianta esse discurso. A gente tem que ter atitudes, sempre existe algo que nós podemos fazer, e não apenas falar nem dizer. Então Débora se levanta. Débora olhava. As aldeias de Israel pararam de crescer, porque os inimigos estavam atacando, estavam roubando suas colheitas, estavam travando seus caminhos. As pessoas não conseguiam mais buscar água, as pessoas não conseguiam mais plantar, as pessoas não conseguiam mais trabalhar, eles não conseguiam mais viver, eles viviam debaixo da opressão e da hostilidade do inimigo que os oprimia violentamente. Até quando durou isso? Até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel, me levantei. Quer dizer, aquilo durou até que alguém decidiu se levantar. Mas ela era uma mulher. E mulher não anda liderando exército, pelo menos naquela época, não. Uma mulher era tão capaz quanto qualquer homem, e até mais capaz do que certos homens, porque existem por aí muitos homens frouxos que são uma vergonha. E às vezes, quando esses homens são frouxos, esses homens não querem tomar atitude, Deus levanta as mulheres sim para tomar atitudes e fazer o que Débora fez, porque naquele tempo não tinha um homem que Deus pudesse levantar, mas existia uma mulher chamada Débora. E ela se levantou e disse assim: chama Baraque. Baraque, pelos que vocês vão ver, ele não é lá uma grande coisa, mas Deus deu a ele a oportunidade de fazer alguma coisa por Israel. E ela disse assim: Baraque, o Senhor está te mandando, vai contra o exército desses inimigos que o Senhor vai te dar a vitória. E ele, sem muita confiança em si mesmo, ele parecia não confiar na sua própria capacidade. Tinha uma mulher corajosa, mas Baraque disse assim: olha, é o seguinte, eu vou, se tu for com a gente. Débora disse: tá, tudo bem, eu vou com vocês, eu não sei pegar em arma, não sei nada, o que eu tenho é isso aqui, é o dom de Deus que eu estou te dizendo, vai, mas eu vou contigo. Só que tem uma coisa, não te pertence a honra do caminho por onde tu vais, porque a honra de derrotar o inimigo, Deus vai dar a uma mulher. E aí eles foram, e aí venceram a batalha. Deus pelejou desde os céus contra os exércitos dos inimigos e deu a vitória ao povo de Deus. E o general do exército do inimigo fugiu, correu e se escondeu numa caverna, se escondeu numa tenda de uma mulher chamada Jael. E ele estava muito cansado e pediu água. Ela disse: olha, eu não tenho água, eu tenho leite. E deu um copo de leite para ele. Ele tomou aquele leite e dormiu. E ela foi lá e pegou um tipo de um
um ferro, sei lá o que, um cutelo, não me lembro muito bem da palavra, o que foi que ela usou, mas usou um instrumento tipo um punhal, alguma coisa, e com o martelo foi lá e deu na fronte dele, cravou o inimigo de Deus no chão. E esta história de Débora termina dizendo assim: assim pereçam, ó Senhor, os teus inimigos, mas aqueles que te amam, seja como o sol quando na sua força se levanta. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, veja sua fé crescer, faça alguma coisa por si mesmo, faça alguma coisa pela comunidade em que você vive. Pare de orar pelo mundo, pare de orar pela África, pare de orar pela Rússia, pare de orar pela Ucrânia, ore por si mesmo, pela sua casa, pelo seu lar. Se você não consegue resolver os seus próprios problemas, se você não consegue influenciar o meio onde você vive, a comunidade onde você vive, como é que você quer mudar o mundo se você não consegue mudar a sua própria vida? Se você se submete a permanecer num lugar hostil, sendo oprimido, sendo hostilizado, calado, porque não pode falar, porque não pode dizer, porque não pode reclamar, porque tem que aceitar as coisas como elas são. Isso vai durar até o momento em que você tomar uma atitude e resolver mudar, pelo menos pelo bem da sua vida, para que outros sejam beneficiados com isso. Que Deus te abençoe, te ajude e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.